Bom, quando a gente pensa na modernidade, é claro que a gente precisa lembrar algumas coisas, alguns pressupostos do tipo. A modernidade começa justamente no fim da Idade Média. E todos lembramos, e acredito nisso, que a Idade Média foi aquele período da hegemonia da Igreja, onde Deus era o centro de articulação de todo o pensamento. No entanto, no fim da Idade Média, começa a modernidade. E a modernidade começa com um período de transição chamado Renascimento, que é um período, basicamente, antropocêntrico, período humanístico, né, na história do pensamento, onde a máxima de Hipócrates, né, a máxima de Hipócrates, né, vem à tona outra vez. Né? O homem é a medida de todas as coisas. Então, Deus é expulso do centro de articulação e substituído pelo ser humano. E aí, é claro, tudo vai gravitar em torno do ser humano, das suas faculdades cognitivas e tudo mais. Mas ainda dentro da modernidade, não é de pouca importância destacar que o Renascimento criou as condições de um movimento cultural e intelectual que passou para a história com o nome de Iluminismo. O Iluminismo é a parte final da modernidade que vai transicionar para o período contemporâneo, isso dentro da periodização histórica. Né? E o movimento intelectual que nós chamamos iluminista, ele foi decisivo na construção do Ocidente que nós conhecemos hoje, nesse sentido. Porque a proposta era justamente fazer a guinada histórica, né, em todos os sentidos, no sentido cultural, no sentido social, em todos os sentidos. E é justamente neste contexto que emerge a temática do eu, mas esse eu já visto com outros olhos. Não quero dizer que anteriormente ao período iluminista não houvesse eu. O eu sempre esteve presente. Mas a perspectiva que passamos a ter dele deixa de ser aquele que o período anterior foi, por assim dizer, compreendido. A maneira como os antigos compreenderam perdeu espaço, perdeu vez. Abriram-se novas perspectivas para esse entendimento desse sujeito. Antes que alguém pergunte qual era o entendimento que os antigos tinham do eu, bom, e qual é a noção que passamos a ter do eu, primeiro, os antigos entendiam o eu dentro de uma pluralidade. O eu era parte de um todo. Tanto é assim que os antigos entendiam que a máxima da virtude é se ajustar na ordem do universo. O universo é ordenado e dentro desse ordenamento cada indivíduo precisa conhecer o seu lugar e viver de acordo com as expectativas daquele lugar que esse sujeito passa a ocupar. Essa era a compreensão. Então, o indivíduo, ele não tinha noção de eu enquanto singularidade. Essa singularidade que se autodetermina e busca uma autorrealização. Né? A gente pode ler, inclusive, alguns pensadores dentro da modernidade que tentaram resgatar ou minimizar essa consciência coletiva desse eu plural ou desse eu social, por assim dizer, em detrimento ou em favor, né, dessa construção de um eu diferente. Né? Por exemplo, a obra de Augusto Comte, né, a sua teoria dos três estados,
quando fala do Estado teológico, por exemplo, ele praticamente banaliza as sociedades teológicas, para dizer que uma sociedade regida pela teologia é uma sociedade arcaica, uma sociedade que não vale mais, é uma sociedade que já teve a sua hora. E a sua hora já passou há muito tempo. É claro que isso tem implicações seríssimas, em termos teológicos, inclusive. Não preciso nem entrar no mérito da questão. E é claro que esse eu, na sociedade teológica, que se estende para o estado metafísico, dentro da teoria de Augusto Comte, vai ser simplesmente varrido dentro da articulação desse eu que se quer moderno. E o eu moderno, nesse sentido, é esse eu que se singulariza, que se desconecta do todo, que se autoafirma independentemente da realidade que o cerca. Bom, basta pensar a abordagem, por exemplo, cartesiana, acerca do cogito, né? O penso, logo existo, essa construção do eu a partir do raciocínio em Descartes. Claro, hoje nós já temos boas razões para não acreditarmos mais no que Descartes disse, mas isso foi decisivo nesse período do nascimento dessa organização do pensamento ocidental. Né? Quem tiver curiosidade de ver por que o titio René Descartes estava errado na sua articulação, leia o filósofo português Antônio Damasio, escreveu um texto belíssimo, cujo título é O Erro de Descartes. Então, mas está lá, é um esboço desse eu, cuja natureza é completamente desconexa. Alguns teóricos chamam, a modernidade trouxe à luz o eu descolado. Alguns chamam também de eu ou razão instrumental. Bom, este eu, enquanto nascente, ele atende às exigências e às necessidades desta construção de um novo Ocidente. Um Ocidente que se quer moderno. Moderno, na linguagem do pensador alemão Immanuel Kant, de um eu que se quer adulto, que atingiu a maioridade, que deixou para lá a minoridade, agora, na posse da maioridade, ele está esclarecido, para não dizer iluminado, porque essa é a ideia. Né? Então, o eu iluminado, o eu do iluminismo, é um eu absolutamente isolado, desconexo, para não dizer um eu atomizado. Bom, psicologicamente, isso vai ter consequências infindas. Basta vermos, no contemporâneo, o estrago que as depressões e outras doenças da alma estão fazendo na sociedade em que nós nos encontramos, nesse sentido. O que me cativa a repensar este eu, nesse sentido? Me cativa a pensar esse eu porque ele vai redefinir todo um modo de vida do sujeito ocidental. Porque esse sujeito ocidental, moderno, atomizado, descolado dos seus vínculos, vai criar novo modo de relações com a alteridade. Quem é este outro? Porque eu estou desconectado dele. Ele não sou eu não sou ele, e cada um na sua. No entanto, a gente vive junto. Como lidar com este outro?
Alguém certa feita disse que as sociedades tradicionais, elas tinham a peculiaridade da vida comunitária. E a vida comunitária era definida por duas características. A primeira delas é o estar junto. E a segunda é ter todas as coisas em comum. De uma forma, dependendo da sociedade, mais ou menos intensa nesse sentido. E é engraçado que ainda hoje nós temos resquícios, né, desse modelo de sociedade. É só visitar uma comunidade indígena. Você vai encontrar esse eu comunitário, tá, que não tem desenvolvido esse eu singular enquanto pessoa. Eles estão juntos e o estar junto define o sujeito. O sujeito não é longe da sua comunidade. Quando ele diz eu, não se está referindo à sua pessoa, mas se refere à sua comunidade. As comunidades indígenas, via de regra, essa é a tônica. Então, o sujeito que tem alguma coisa, essa alguma coisa não é do sujeito, é da comunidade. Bom, são resquícios de um tempo que, para nós, modernos, isso já foi, não serve mais. No entanto, a sociedade moderna, nesse sentido, ela vai se fazer observando as duas características. O estar junto, primeiro. Estamos juntos. Só que a segunda característica sofre uma mudança significativa, que é estamos juntos, mas em relação às coisas, cada um lute pelo que é seu. Então, por exemplo, estamos nesta sala virtual, estamos juntos. Mas existe um projeto comum por estarmos juntos? Não. Cada um está lutando pelo que é seu. Isso é ser moderno. Então, estamos juntos porque nós precisamos uns dos outros. Então, você é útil a mim à medida em que você tem alguma coisa a contribuir no meu projeto pessoal. E uma vez satisfeito, eu não preciso mais de você. Então, essa relação orgânica da sociedade, ela sofre uma fratura significativa a tal ponto das nossas relações serem cada vez mais superficiais. Porque agora eu não preciso de você e nem você precisa de mim para se constituir, para ser o que você deve ser. Porque para você ser o que você deve ser ou quer ser, você só precisa de você mesmo. E aí os cursos de coaching fazem todo sucesso, porque vão apelar para essas forças interiores do seu eu, que você pode, consegue e tudo mais. Enfim. O professor naturalizado inglês, polonês naturalizado inglês, professor Zygmunt Bauman, escreveu muito a respeito dessas relações que emergem deste eu modernizado. Ora falou, por exemplo, do amor líquido. O amor líquido para fazer referência dessas relações fluídas, essas relações de superfície, essas relações que não têm consistência, que não sobrevivem às tensões da própria vida. Num dia você abre uma rede social no Facebook. No dia seguinte você tem 5.000 amigos. No outro dia, se você quiser se desfazer desses amigos, basta um clique, você se desfaz deles. Nos 5.000, nem todos vão aplaudir o que você diz. Para aqueles que derem likes nos seus posts, esses são os melhores. Mas se alguém der o dislike, você bloqueia ele. É simples. Então, as relações de superfície, elas inviabilizam, qualquer relação. Inviabilizam, inclusive, a memória de que um dia as coisas foram diferentes do que está hoje.
nesse sentido. Então, esse eu, por conta desta modernização no seu modo de se autoafirmar independentemente do contexto em que está inserido, né? Ou a partir da autossuficiência, é um eu extremamente frágil. Extremamente frágil. Para não dizer outra coisa, o professor Charles Taylor, um filósofo canadense ainda vivo, ele chega a afirmar que o eu moderno, ele é náufrago. Náufrago, no sentido de é um eu perdido. Né? E não tem nada mais difícil, por exemplo, hoje, você perguntar para alguém acerca dele. Quem é você? Geralmente a pessoa responde se afirmando a partir daquilo que faz. Eu sou professor. Não, não perguntei o que você faz. Eu perguntei quem é você. Dar aulas é o que você faz. Mas o que você faz te define? Não. O que você é define o que você faz, não o contrário. Mas esse eu moderno, ele quer se afirmar a partir da sua atuação dentro dessa estrutura da qual ele está descolado. Então, eu sou professor, eu sou médico, eu sou engenheiro. É um modo de afirmar essa identidade que se quer moderna, mas isso não nos define. Isso mostra a fragilidade do nosso eu, que, segundo o professor Charles Taylor, é um eu náufrago. Isso é assustador. Os antigos, né? Aqui, voltando um pouquinho para trás, não se volta para frente, desculpem aí todas as... Voltando um pouquinho na história, né? Os antigos entenderam o eu numa linguagem muito própria ao contexto em que eles viveram. Indagavam em torno da questão da essência do sujeito. Por exemplo, se eu sei que a essência é aquilo que faz a coisa ser o que é, então eu sei que a essência da faca é cortar. A essência da panela é cozer os alimentos e assim por diante. Só que quando eu chego em mim, qual é a minha essência? Bom, aí começam algumas dúvidas, que eles prontamente responderam a seu tempo, dizendo que, olha, a essência de quem somos, ou aquilo que nos faz quem somos, é a nossa alma. É a nossa alma. E, claro, né, pensar no eu enquanto alma, isso tem algumas implicações interessantíssimas. Primeiro, dizer que, para eles, a alma era eterna. Ela vinha de uma eternidade, ela foi enclausurada ou lançada no invólucro chamado corpo, e que tinha uma vigência relativamente curta, né, que é o tempo de vida, mas que daí para frente voltava para a eternidade outra vez. A ideia dos antigos era sinalizar que, independentemente de qualquer coisa, o nosso corpo é apenas um instrumento de quem nós somos. O nosso corpo é apenas um instrumento de quem nós somos. Então, ficava um apelo significativo aos antigos de que eu não me julgue pelo que lhe pareço. Eu não sou aquilo que pareço. Aquilo que lhe pareço é apenas o modo como eu explicito quem eu sou. Mas isso não sou eu. Nós poderíamos até brincar com essa imagem, né,
de Sócrates, Platão e Companhia Limitada, pensando assim. Eu olho para Ivone, eu não digo que ela é diretora, porque não está escrito no corpo dela que ela é diretora. A mim não está escrito na testa que eu sou professor universitário ou que eu seja pastor de igreja, por exemplo. E assim, atrás desses corpos, desses rostos lindos que eu vejo, existe um eu que não é exatamente aquilo que eu estou vendo. E assim os antigos definiram a moral. Quando a gente chega na modernização do eu, essa construção dos antigos é jogada na lama, simplesmente. Porque hoje, para o eu moderno, você é aquilo que você parece. Bom, então, se você é aquilo que você parece, está válido que a primeira impressão é que fica. E toda a construção desse eu que se quer moderno vai girar em torno da aparência, do modo como quero que o outro me perceba. Então, há um investimento maciço na aparência em detrimento da interioridade. Daí, concordar com a abordagem do professor Zygmunt Bauman, que esse eu modernizado, ele é oco, porque lhe falta conteúdo. Ele é lustroso por fora, é lindo e maravilhoso por fora, mas dentro não tem nada. É uma loja com belas vitrines, mas não tem estoque. É isso. Não tem conteúdo. Então, o sujeito acredita, passa a acreditar piamente que a marca da camisa que ele usa lhe faz. Que a marca da calça que ele usa lhe torna mais pessoa do que aquele que não a tem. Que a marca e o modelo do carro com que anda torna-lhe superior aos outros. Esse eu modernizado que, por ser oco, ele é náufrago. De volta ao professor Charles Taylor. É oco, é vazio. Bom, seria bacana se essas coisas estivessem acontecendo apenas à nossa volta. Mas, infelizmente, essas coisas nos afetam de forma direta. E aqui agora pensando em termos de igreja. Quanto sermão que a gente escuta, lindo na retórica, lindo na construção homilética, mas em termos de conteúdo não tem nada. E é engraçado que faz sucesso, né? Esse tipo de mensagem faz sucesso. O sujeito não para aprender, para fazer bem feito aquilo que se propõe. Mas ele vai colecionando um conjunto de frases de efeitos para impressionar a plateia, para impressionar a congregação, para impressionar a igreja. E faz sucesso. Ou quando não, a gente encontra aportes teóricos em outros lugares para além das escrituras. As escrituras não dão ibope. Então você tem que ornamentar a palavra com muito mais, além daquilo que a palavra está dizendo. Porque a estética do seu discurso é mais importante do que o conteúdo dele. De haver, por exemplo, a experiência de pastores que estão contratando profissionais na construção do marketing pessoal do pastor. Senhor pastor, você tem que ter um marketing, você tem que virar uma marca. E eu
Poderia até ser processado citando algumas pessoas, né? Que elas não são más pessoas, são marcas. É a marca fulano de tal, pastor fulano de tal. Enfim. É um contexto dessa construção desse eu modernizado que a gente assiste essas discrepâncias com aquilo que nós somos de fato. Então, o que me preocupa e o que me assusta é justamente isso. Tentar entender, primeiro, quem nós somos, por que somos e quem são os outros, de fato. Porque eu me recuso a aceitar que você seja apenas um instrumento para a realização dos meus intentos. Eu me recuso a crer nisso. Mais do que isso, eu me recuso a aceitar, por exemplo, a expressão do professor Jean-Paul Sartre, o existencialista francês, que diz que o outro é o meu inferno. Eu me recuso a aceitar isso. É verdade que o outro me confronta. É verdade que o outro me nega. Mas dizer daí que o outro é o meu inferno, eu tenho dificuldade. Enfim. Bom, como lidar com isso? Como enfrentar isso? Talvez seja o cerne deste processo de revisão que eu estou fazendo. Mas algumas coisas aqui eu me atenho hoje já me ajudam num vislumbre de possíveis caminhos no horizonte. Primeiro, vários autores vão dizer que o eu ele não é dado pronto. Ele se constrói. E a construção do eu, enquanto identidade, vai depender da qualidade das relações que ele vai estabelecer com os outros eus. Bom, é fácil ilustrar isso. Por exemplo, a noção que eu tenho de mim é reflexo do modo como eu lido com os outros. Porque eu não tenho acesso direto à minha identidade. Aqui eu estou citando a professora Hannah Arendt, num texto belíssimo que ela escreveu, cujo título é A Condição Humana. Eu não tenho acesso a quem eu sou diretamente. O acesso que eu tenho me é viabilizado a partir do outro. É claro, tem vários autores que vão discutir isso, e até com muita propriedade, com muito mais propriedade. Mas eu cito a Hannah Arendt porque ela foi muito cirúrgica nas colocações que faz. Então, quem é o outro? Esse outro, antes de qualquer coisa, ele é um espelho no qual eu me vejo refletido. De tal sorte que aquilo que eu estou vendo de mim, eu estou vendo a partir do que eu estou vendo lá. Então eu sei que sou preto, negro, porque eu estou vendo gente que não é como eu. Porque se todos fossem como eu, nós não saberíamos que somos pretos. Então o outro me serve de referência para me autoacessar. Agora, o acesso que eu tenho ao outro, dependendo da natureza e da qualidade dessa relação,
vai determinar a qualidade dessa construção, primeiro desta visão que eu tenho de mim e depois da qualidade dessa construção deste meu eu. E isso escapa dentro desse escopo da modernidade. Por quê? Porque isso me remete à necessidade de ter o outro mais perto de mim do que ele está, porque eu não posso desenvolver e construir o meu eu enquanto sujeito atômico. Porque o sujeito atômico não se relaciona com o outro. E quando se relaciona apenas porque tem interesse em alguma benesse que o outro vai trazer para si. O professor Charles Taylor fala, por exemplo, contrastando com o discurso da ONU sobre a tolerância, precisamos ser tolerantes com o diferente e coisa do gênero. O professor Charles Taylor diz, olha, para o projeto de construção do eu, a tolerância não serve. Porque na tolerância, eu levanto um muro ou construo uma linha limítrofe na relação que eu estabeleço com o outro. Eu proíbo o outro de passar da linha para cá. E eu me proíbo de passar da linha para lá. Então, estamos juntos, nos toleramos. Mas cada um no seu quadrado. Isso é tolerância. O professor Charles Taylor vai propor um conceito diferente. Em vez de reconhecimento, em vez de tolerância, nós precisamos de reconhecimento. Nesse sentido, o reconhecimento é a aceitação incondicional do outro, do jeito que ele é. Eu preciso primeiro aceitá-lo. Se eu tiver que fazer qualquer juízo de valor dele, eu preciso fazê-lo, não com os meus valores, mas com os valores deles. A pergunta é, como é que eu terei acesso aos valores dele se eu o mantenho longe? Nas políticas de reconhecimento defendidos por Charles Taylor, a exigência no processo de construção do eu é trazer o outro para dentro da gente. E deixar que o outro nos dê acesso à sua interioridade. Porque juntos nos veremos refletidos um no outro. E é assim que nós vamos superando as nossas limitações neste processo de construção do nosso eu. Esse eu não é moderno. Não cabe no escopo da modernidade. Então, a qualidade das relações que eu estabeleço com os outros determina a qualidade do eu que eu estou construindo. Se eu tenho relações sadias, de proximidade com os outros, a possibilidade de eu construir um eu sadio é muito grande. Mas enquanto os outros estiverem longe, porque eu sou sujeito moderno, atomizado, então, até a compreensão que eu tenho de mim é distorcida. Daí a noção de naufrágio do eu ou da identidade. Certa feita, alguém disse que a solidão não é estar longe dos outros. A solidão é estar perdido em si mesmo. Essa é a expressão mais significativa do estado náufrago desse eu moderno, onde criou-se uma temporalidade cíclica em torno das crises de identidade. O sujeito precisa de uma brisa para estar em paz com ele. Porque quando ele está lúcido, ele não se suporta. Porque ele não se reconhece nele mesmo. Isso é reflexo dessas relações
de distanciamento, o eixo distancial com o outro, engendra essas crises que nos fazem andar de paliativos ou de entorpecentes para nos manter calmos, serenos. Porque no estado de lucidez é puro sofrimento. Porque a gente não se suporta. Porque a gente não se conhece. A gente não se sabe. Então, eu afugentei aquele que devia me dar o reflexo de mim. Então, o que eu estou vendo de mim? Nada, ou quando muito, é uma imagem completamente distorcida, porque o espelho não está próximo o suficiente para me perceber. Bom, esta é uma possibilidade que está dada. Nesse sentido, só me valendo desse princípio, eu já diria que nós, os cristãos, temos todas as condições criadas para darmos um show de bola nisso. No entanto, não é o que a gente assiste. Não é o que a gente vê. Porque até dentro da igreja, as nossas relações obedecem os critérios da modernidade. Relações de superfície. Então, você chega na igreja, cumprimenta meia dúzia de pessoas, aquelas mais próximas. As outras você faz de conta que nunca as viu, não está nem aí com elas. Você se senta e tudo que você deseja enquanto estiver sentado é conforto, é o se sentir bem. Então não pode vir mau cheiro da pessoa que está ao lado porque não tomou banho ou porque está com bafo, e muito menos ter alguém ao seu lado de que você suspeita que vai roubar a sua bolsa da Louis Vuitton. Isso não te conforta. Então, o que você faz? Você se isola. Vai procurar um lugar mais... É o eu moderno, é o eu modernizado dentro da nossa igreja. E aí, quando muito, a gente escolhe. Quando o pastor fulano que vai pregar, eu vou à igreja. Mas se for aquele pastor, não vou. A palavra dele não... Aí você percebe que o interesse egoísta no sujeito fala tão alto que ele não percebe as razões que nos levam à igreja. A gente até ouve algumas atrocidades teológicas do tipo: eu vou à igreja não para olhar para as pessoas, eu vou à igreja para olhar para Jesus. E é engraçado, eu nasci e cresci na igreja. Eu nunca vi Jesus na igreja assim. Nunca vi. Então, como é que você vai à igreja para ver Jesus? Onde é que ele está? Que eu também quero vê-lo, porque eu não tenho visto Jesus assim. Eu vou à igreja para louvar a Deus, para cultuar a Deus, para não sei o que a Deus, e coisa do gênero a Deus. É engraçado que quando a gente lê as Escrituras, a gente se ajunta, antes de qualquer coisa, para a comunhão. Não é Deus que nos leva à comunhão, no sentido, eu vou à igreja, ao templo, porque Deus está lá. Não, Deus está em todo lugar. Se eu não o tenho na rua, não o terei lá no templo. O que me leva à igreja não é o que me leva ao templo não é Deus, porque Deus o tem em todo lugar. Eu vou à igreja para orar, porque está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas Jesus disse: o melhor lugar para orar é no quarto. Entre no quarto, fecha a porta e fala com o Pai que está em secreto. Aí o sujeito vai à igreja para orar, mas ele não olha para o irmão com quem ele está. É a igreja modernizada. E aí a gente faz aquele show com todos os direitos de efeitos especiais, jogos de luzes, o pastor prega de ponta cabeça, tudo quanto é jeito, lindo e maravilhoso. Termina o culto, cada um para sua casa, e está tudo bem. Próximo domingo tem mais. Bom,
Eu tenho dificuldades de lidar com essas coisas, porque nós, igreja, devíamos ser o baluarte da verdade, nesse sentido. Devíamos ser um modelo, a referência nessa decadência das relações interpessoais. No entanto, até nós deixamos a desejar nesse sentido. Então, enfim. Bom, a outra coisa que me chama a atenção, e talvez aqui, sem me delongar demasiadamente nessa tempestade de ideias que eu estou fazendo, é um direcionamento que me mostra que não importa a direção que a gente tome, ainda que a gente tenha o sujeito, o outro, como nosso reflexo, como nosso espelho em que nos vemos refletido, porque através dele nós vamos ter acesso àquilo que somos. Eu entendo, hoje melhor do que ontem, quando escrevi as coisas que escrevi, que isso não é suficiente para construir uma identidade sadia. Não é suficiente. Primeiro, porque nenhum espelho é bom o suficiente para me dar o reflexo perfeito de quem eu sou ou de quem eu devia ser. Nenhum espelho. Porque você olhando para mim, é claro, além dos teus defeitos, você também vai ver os meus defeitos. E se nessa relação eu tiver de levar em consideração a teoria de ação, que me remete à necessidade de agir de tal maneira que eu coincida com a minha ação, mas eu me supere depois de executá-la, eu não consigo dar conta disso sem levar em consideração outros pressupostos nesse sentido. Então, nessa proposta do professor Charles Taylor do reconhecimento, ele é bacana, é interessantíssimo, mas ela ainda não dá conta da real necessidade que nós temos em construir a nossa identidade com saúde, com propriedade adequada a dar conta de quem nós somos de fato. Porque tudo o que me resta nesse sentido, pensando o professor Charles Taylor e toda a tradição do expressivismo na antropologia filosófica, enfim, é me perceber enquanto projeto. É de me perceber enquanto projeto, mas um projeto cuja realização ela não existe. Eu vou me construindo, mas até onde? Já encontramos isso, por exemplo, no pensamento de Platão, de que eu não sou, mas eu estou sendo. Eu não sou o não ser, mas também eu não sou o ser. Eu sou o sendo. Aquele que foge do não ser, mas ainda não chegou no ser. É só projeto. A pergunta é, o que é ser? Aí não tem ninguém que consegue responder a isso. Aí não há resposta. A literatura que eu tenho acesso, ninguém me deu. Não encontro esse ser que eu devo, ou para o qual eu caminho. Tudo que me dão, tudo que me dizem, é que eu sou. Gente, ainda me ouvem, me escutam? Isso. Estamos aí ouvindo, sim. Estou sim, professor. Estou ouvindo, sim. Maravilhado e ouvindo. Ouvindo. Gente, vocês ainda estão me escutando?
Professor, acho que alguém que está aqui me oscilando, não é o dando uma senhor, não, mensagem que não é... Professor, pode continuar, tá maravilhoso. 100%, tá ouvindo perfeitamente. É ele que não está nos ouvindo, viu, gente? Acredito que o professor caiu aí. A conexão dele deve ter caído. Deve ter caído, né? Acho que ele já volta, já deve estar desligando o aparelho, né? Vamos esperar aí um minutinho. Gente! Conseguem me ouvir? Estou de volta. Sim, está indo muito bem, estamos ouvindo bem. Opa, muito obrigado, muito obrigado. Sinceras desculpas. Tive aqui uma queda, eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem, estamos de volta. Então, como eu estava dizendo, tudo isso me remete apenas a essa necessidade que eu tenho de escolher aquilo que eu posso ser. Porque diante de mim eu só tenho infinitas possibilidades de ser. Então eu preciso escolher aquilo que eu devo ser. É isso que os outros me disseram. Os antigos, nos remetiam à necessidade de procurar o nosso lugar dentro da ordem do universo. É legal. Quantos conseguiram encontrar o seu lugar na ordem do universo? Essa é a dúvida. E as respostas são... Então, a minha reflexão hoje, ela me remete a uma necessidade que vai um pouco além dessas coisas. E aqui está um pouco daquela construção que eu estou fazendo. Para eu ter acesso genuíno àquilo que eu estou e aquilo que eu posso ser, talvez eu preciso voltar um pouquinho às escrituras, e aqui eu parto já para os finalmente, e aí eu deixo as tratativas a posteriores para a discussão. Está no livro que escreveu Moisés, o segundo livro de Moisés, livro de Êxodo, capítulo 3, tem aqui um versículo que a mim é significativo. O versículo 11, não vou ler o texto todo, claro, eu estou supondo que nós conhecemos esse texto, mas o que eu queria focar é o versículo 11 e o versículo 12. Versículo 11 de Êxodo, capítulo 3, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, versículo 12: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. É uma conversa interessante e que, no entanto, ela nos intriga um pouquinho em muitos sentidos. E eu tenho refletido nisso como resposta a essas controvérsias em torno do eu. Moisés perguntou: Senhor, quem sou eu para que vá? Quem sou eu? O que eu sou para que vá?
A resposta de Deus não foi na direção da pergunta, pelo menos à primeira vista, porque Deus não responde quem Moisés é. Deus aponta para uma relação. Eu serei contigo. O que fica implícito, se você quiser saber quem você é, ande comigo. Para mim, pelo menos nesse estágio da reflexão em que eu me encontro, a ideia primária é esta. Ninguém nos conhece melhor do que aquele que nos criou. E ninguém sabe melhor do que o nosso Criador a razão para a qual ele nos criou. Só podemos ser o que devemos ser numa relação íntima e profunda com o nosso Criador. Nesse sentido, Deus não é só um espelho no qual nos vemos refletidos, mas esse espelho é perfeito. E nos ver refletido nele, nos vemos perfeitamente. Agora, a tristeza é que o que a gente vê de nós em Deus não é alegre, não. Não é tão alegre, não. Porque a gente só vê sujeira, a gente só vê o que não presta, gente. Porque, gente, se eu for confrontado pela santidade de Deus, tudo que eu verei em mim é a miséria do meu pecado. Se confrontado com a bondade divina, tudo que eu verei em mim é a maldade que me dá prazer. Se confrontado pelo poder divino, tudo que eu verei como reflexo de quem eu sou é a fraqueza. Isso só para dar alguns exemplos. Então, como espelho perfeito, Deus, ele não só me mostra aquilo que eu estou, mas também me dá condições de ver aquilo que eu posso ser nele. E isso me tira o desespero daquilo que eu estou vendo e infla em mim uma dose cavalar de esperança. A despeito dessa miséria que eu estou me vendo refletido nele, nele eu tenho esperança. Porque aquilo que ele espera que eu seja é aquilo que ele está construindo em mim. E aí, é claro, não tenho dificuldade de invocar Jesus como esse parâmetro. Porque quando a gente fala de Deus, está lá essa coisa magnífica, grande demais, enfim, aí Jesus é o verbo que se fez carne. É o divino que se corporificou, que se fez como nós. Então, nele eu vejo aquilo que eu posso ser. Então, quando eu pergunto se eu sou uma infinidade de possibilidades de ser, eu já tenho a resposta nas Escrituras. Eu posso ser o que Cristo é. Então, todos os meus passos devem voltar-se nessa direção. De caminhar, crescer, até me tornar naquilo que Ele é. Porque é isso que Ele veio fazer. Veio me ensinar a ser o que Ele é. Bom, enfim, Paulo, talvez, ele me ajuda, né? Muito mais nesse sentido, porque quando ele chama a atenção à igreja de Corintos, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele convoca a igreja a imitá-lo. Igreja,
Sede meus imitadores, assim como eu de Cristo sou. Fica explícito e que, primeiro, nós precisamos de uma referência sensível, uma referência palpável. Porque dizer sejam imitadores de Cristo como eu estou imitando a Cristo, ficaria uma coisa muito vaga para bebês na fé como os irmãos da igreja de Corinto. Eles precisavam de alguma coisa sensível, palpável. Então, Paulo não manda olhar para Cristo. Paulo manda olhar para si. Olhem para mim. Imitem o que eu sou. Porque eu estou imitando o que Cristo é. Então, no final, se a igreja de Corinto imitar Paulo, e Paulo está imitando a Cristo, no final todos se vão parecer com Cristo. A compreensão ficou, sim, clara para mim. No sentido de, então, se eu preciso me ver refletido nele, e me vendo como estou agora, é pura miséria, na pessoa dele eu vejo aquilo que eu posso ou devo ser. É claro que eu também sei que ser como ele é não é mérito. Não é nada que dependa dos meus esforços, das minhas capacidades, mas depende da graça, da atuação graciosa dele sobre mim, a partir da fé que ele infundiu em mim. E aí a pergunta é: como é que eu passarei a olhar para os outros? Dizer que Deus é o espelho no qual me vejo refletido, ótimo. Daí eu deixo de olhar para os outros para olhar única e exclusivamente a Deus. E os outros onde ficam? Bom, eu acredito piamente que o melhor lugar para ver Jesus não é fechando os olhos e imaginar, e muito menos esperar uma teofania hoje. A melhor maneira de ver Jesus é encontrá-lo na vida dessas pessoas com quem eu estou caminhando. Porque é na vida dos outros que Cristo vai se manifestar para mim. Então, o outro, diferentemente do que os outros disseram, que o outro é uma extensão, vamos pensar em Charles Taylor, que o outro é uma extensão de mim, ou é um espelho no qual me vejo refletido. As Escrituras me dizem que esse outro, além de espelho, é também extensão de quem eu sou. Então, Jesus me manda não julgá-lo, para que eu também não seja julgado, porque a mesma medida, a mesma régua que eu usar para ele será para mim. No entanto, Cristo pede que eu seja um com ele, assim como Cristo é um com o Pai. Então, este irmão com quem eu comungo a mesma fé, mais do que um espelho, é uma extensão, porque com ele pesa sobre nós o imperativo de sermos um. E ser um é ser extensão do outro. Então eu preciso acolher o outro em mim e deixar que o outro me acolha nele. Eu acredito que assim nós conseguimos escapar dessas determinações modernas, desse eu extremamente náufrago. Extremamente náufrago. Então, agradeço a atenção de vocês e desejo que Deus abençoe vocês. Que sejamos um, assim como Cristo é um com o Pai.